potencial que você tem para ir aí neste mundo e resgatar vidas da mão do nosso adversário para ganhar pro reino dele. Senhor meu Deus, nós te adoramos nesta noite e reconhecemos a tua grandeza. Oh Espírito de Deus, te pedimos perdão, porque somos falhos, pecadores, porque reconhecemos que sem o Senhor nada nós somos. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Ah, Espírito Santo de Deus, nós declaramos nesta noite sobre esta casa que tu és bem-vindo sobre este lugar. Oh, nós queremos abrir a boca e dizer que o Senhor tem toda a liberdade para operar sobre esta casa. Faça conforme aquilo que te apraz. Faça conforme aquilo que tu queiras fazer. Nós acreditamos que onde o Senhor está, até a tristeza tem que saltar de alegria. Nós acreditamos que onde o Senhor está, a transformação, a mudança, a libertação venha sobre a tua casa. Oh, esta casa é tua, Senhor. Esta casa é tua. Entra, Senhor, com a transformação que for preciso. Entra sobre as nossas vidas, porque nós não queremos sair da mesma maneira que adentramos nesta noite, mas nós queremos sair cheios da tua presença. Pai, nós queremos ser impactados com a tua palavra. Recebe a nossa adoração. Ah, Senhor, tudo aquilo que quer impedir, Jesus, da nossa adoração subir nesta noite, todo o céu de bronze caia por terra. Oh, tudo aquilo, Senhor, que queira tirar o foco, meu Deus, de nós darmos o devido louvor e adoração ao Senhor nesta noite, porque nós queremos te render graça e nós queremos dar um culto racional, Pai, para ti. E por isso dizemos que tu és bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo tu és. Bem-vindo tu és sobre as nossas vidas. E olha, Senhor, em nós se há algum caminho mau e livra-nos, Senhor Jesus. Deus, eu não sei como os teus filhos adentraram, e eu não sei como eles adentrarão aqueles que estão a caminho, mas de uma coisa eu sei, que tu és o Deus que nos surpreende. Oh, tu és o Deus que entra com a provisão. Tu és o Senhor que hoje pode mudar o cativeiro de muitos. Tu pode mudar a história de muita gente nesta noite, porque eu acredito que basta uma palavra tua, Senhor, para toda a nossa história mudar. Quem sabe, Senhor, como foi ministrado ali ontem, hoje foi uma noite, Senhor, de lançar a rede e de nada pegar. Quem sabe, Senhor, hoje foi uma noite de frustração. Oh, meu Deus, quem sabe, Senhor, muitos querem desistir. Oh, Senhor, mas se nós atentarmos à tua palavra e crermos, Senhor, que sobre a tua palavra, e nós obedecermos o que tu queres fazer, oh, meu Deus, o milagre certamente acontecerá. Por isso nós queremos te dizer que o Senhor tem toda a liberdade sobre esta casa, sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Todo aquele que passar por cima deste altar, Senhor, que venha ser canal dos céus, canal de Deus para as nossas vidas nesta noite. Que nós venhamos ser impactados com a tua palavra. Oh, amado Espírito Santo, venha, 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 venha. Profetizamos, oh, porque nós acreditamos que nenhum que adentrar daquela porta para dentro sairá da mesma maneira. Mas sairá certamente transformado pelo poder da tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Faz chover, abre as comportas do céu e faz chover.
vai chover nessa noite, Senhor. Vai chover nessa noite, Senhor. Porque nós queremos a tua chuva, Senhor. Oh, nós te adoramos, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E que a terra estremeça diante da majestade De Jesus, que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade. de Jesus, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade. De Jesus, Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade. de Jesus, Que ruja ao leão. e que a terra estremeça diante da majestade. O descendente Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. descendente Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. de Jesus, Que ruja o leão que a terra estremeça, diante da majestade. de Jesus, Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que se abra o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra o céu, e que o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover.
se abrir sobre a sua vida nessa noite. A tua resposta vem de cima. Irmãos, não espere resposta de homens. Os homens enganam, os homens falham. Nós precisamos de uma resposta que vem do céu. Nós precisamos resposta que vem de cima. Nós precisamos palavra que vem de Deus. A palavra dele não volta vazia. Diz a palavra: enquanto não fazer o que lhe apraz, a palavra não volta vazia. Receba a resposta de Deus hoje. Receba a palavra de Deus que você precisa nessa noite. Ele tem resposta nessa noite. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma resposta para você. Eu não sei como você entrou, mas Deus está me dizendo que Ele tem uma resposta para você. Você não vai sair daqui nessa noite do jeito que você entrou. Há uma resposta de Deus para você. Há uma cura de Deus para você nessa noite. Eu estou sentindo Deus vindo de encontro com alguém nessa noite, dizendo: eu tenho a resposta. Eu mandarei um Consolador.
Aleluia. Te adoramos, Mestre. Obrigada, Jesus, pela tua presença sobre este lugar. Porque nós podemos te sentir. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. que deixar o céu descer sobre as nossas vidas. Não há nada melhor do que deixar o nosso Deus ter o controle de todas as coisas. Às vezes, situações das nossas vidas vai parecer loucura, mas no final você vai ver que deixar Ele ter o controle de tudo vai valer a pena.
Amém? Eu queria convidar vocês que abrissem as vossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 19. Eu queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos ler agora. E o título destes versículos aqui em Efésios capítulo 6, começando no 10, fala: a armadura espiritual dos cristãos. E fala assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade. E aqui ele vai te ensinar o que é que nós vamos precisar nos lugares celestiais. Portanto, estamos no 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, qual é o segredo? Ficai o quê? Firmes. Meu Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, vencer, ficar firme no dia mau. E havendo feito tudo isso, não desanima não. Fique firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só, porque ele luta todo dia minar a nossa fé. Eu vou ler mais uma vez. Olha só, de tudo isso que nós lemos. Portanto, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí lá vem o segredo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho, pelo qual eu e você somos embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Se nós fechássemos isso aqui, o Senhor falou comigo, eu já podia ir embora. A palavra do Senhor, ela é algo tão transparente, né, Agnes? Que aqui tem a resposta para todas as coisas. A gente fica se batendo, querendo uma coisa, querendo outra. Aí eu vejo aqui, meu Deus. Por isso que o Senhor, Ele quer dar uma armadura para mim e para você. Porque Ele já está falando que vai ter esse dia mau, que a gente vai ter que enfrentar. Mas se eu e você estivermos com esta armadura, não há nada que possa nos abalar. Se nós estivermos com este capacete, com esse escudo, calçando o sapato certo, o escudo certo, a couraça certa, o capacete certo, porque a nossa luta não é um com os outros, não é com sangue, mas é com aquele que procura uma brecha,
Ele vem sorrateiramente, procurando sequer uma brechinha para nos tragar. E é nessa brecha que aí ele vem e fala que tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Mas pastora, como é isso? Sabe aquele dia que a seta vem no nosso coração, que é a nossa mente? Isso aí não vai dar certo, não. Desiste, Lucas. Isso aí, essa porta, esse negócio, aquela viagem, seja qual for a área, financeiramente, sentimental, espiritual, ele quer minar a minha e a tua fé dizendo que não vai acontecer. Mas se a gente pega esse escudo da fé e dizendo que mesmo que você esteja no dia mal, você guarde a tua fé e fale, vai acontecer. Porque eu vou sobreviver. Com tudo isso, o Senhor nos ensina o quê? E em tudo isso ficais o quê? Firmes. Porque a gente tem uma mania de desistir das coisas. A gente só acha que o Senhor manda quando tá tudo assim, ó, beleza. Quando tá tudo bom, é Deus que tá mandando, é tudo. Mas às vezes, querida, é necessário o Senhor mandar. Nunca se esqueça que o bem e o mal vem da parte dele. E se o mal chegou é porque ele viu que você tem capacidade de enfrentar. E que você nesta noite, em nome de Jesus, possa se revestir desta armadura. Eu não sei se você já passou um dia mal. Eu não sei se você está passando um dia mal. Eu não sei se você ainda vai passar o dia mal. Mas se você estiver com esta armadura e usar ela corretamente, você vai passar e você vai permanecer o quê? Firme. Vocês vão permanecer como? Firme. Ih, mas esse firme tá fraco. Vocês vão permanecer como? Firme. Glória a Deus. E quem vai te ajudar a permanecer firme é o eu sou, aquele que te enviou, o Todo-Poderoso. Amém? Eu queria estar chamando o pastor. Nós vamos aqui estar orando pelo dízimos e a oferta. Enquanto isso, Sarinha pode. Enquanto isso, Sarinha vai estar adorando. Ela vai ali levar o bebê. Tá bom, assim, obrigado. E hoje alguns irmãos não estão conosco. Eles viajaram, falaram que não está. Outros nós não sabemos porquê, mas o Senhor sabe todas as coisas. Também desde já, enquanto o pastor se aproxima, nós queremos deixar os nossos avisos e dizer que no próximo final de semana, vocês estão vendo aí nas redes sociais, vai dar aqui um encontro entre elas, ao redor da mesa, vai estar conosco, pastora Camila ministrando. Sexta-feira é somente para as mulheres, mas sábado para toda a igreja. Você, mulher, convide uma mulher que precisa ouvir palavra de Deus. E você, varão, que conhece um amigo, um homem, uma família que precisa de algo da parte de Deus, chame, convide para estar aqui conosco no sábado. Na segunda-feira nós vamos ter a nossa oração. 8 horas da noite, tem sido benção. O Senhor tem feito tanta coisa, tem se revelado. Meu Deus, segunda aqui foi tremendo. Nós estávamos em 17 pessoas e a glória de Deus estava nesse lugar. Terça-feira, ensaio do louvor. Quinta-feira, os nossos estudos. Eu não pude estar na quinta, estava trabalhando, mas o Senhor tem se manifestado. É aquilo que a gente sempre fala, que quando a gente se reúne, né, Carla? Para estar na presença dele, é impossível a gente sair da mesma maneira. Amém? Vem, graça e paz, igreja. Amém. Amém. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Adorado seja o seu lugar. Aleluia, Deus. Eu sei que tudo coopera. Tá um pouco baixinho, eu não consigo ouvir. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor.
sei que tudo coopera para o bem dos que amam a ti, mas meu coração parece não entender tua vontade, ó Deus, é boa e perfeita. Eu não posso entender como podes me amar tanto assim que não me deixa perecer, tanto assim que me renova o viver, faz um novo em mim e me ama tanto assim que não me deixa perecer, tanto assim que me renova o viver, faz um novo em mim e me ama tanto assim. Nos amou tanto assim. Essa letra para mim é uma declaração assim de amor para o Senhor e um entendimento que antes eu não entendia, né? Passava a vida na igreja cantando, Jesus me ama, que eu não posso explicar. Vivia escutando, né? Yes, Jesus love me, mas eu não sabia qual era a proporção do amor dele por mim. Né? Eu vivia todos os dias ali, ele estava sempre mostrando amor e cuidado, mas como disse a missionária Leia, né? Eu ali tribulosa, simplesmente não conseguia ver e estava tão longe que eu não conseguia escutar a voz dele, não conseguia escutar o amor dele, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo identificar cada vez que ele demonstra o amor dele por mim, que são várias vezes no dia, e eu simplesmente olho para ele e falo assim: Senhor, eu também te amo. Obrigada por isso. E eu te amo, porque a gente que tem filho, né? O meu ainda não fala eu te amo com as palavras, mas ele fala me chamando de mami, 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 mami. Aquilo, sabe, aquece o meu coração quando vem dar um abraço sem esperar, né? Então eu tenho certeza que o Senhor também fica feliz quando a gente também declara para ele: Senhor, o Senhor me ama, mas eu também te amo, né? Às vezes, algumas circunstâncias da vida, alguma amizade machucou a gente, alguém se reuniu, não te chamou, alguém te desprezou, né? Claro que os relacionamentos são bons, é deixado por Deus, mas em tudo Ele é suficiente, né? Não importa que alguém te deixe, que alguém não declare o amor, né? Ainda mais nesses últimos dias, as pessoas têm ficado tão individualistas, mas o amor dele é suficiente, e o amor dele preenche cada espaço nosso, amém? E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. É interessante que a Sarinha falou sobre o amor, né? E às vezes a gente não ouve, né? Os nossos filhos dizendo te amo. Eu tenho 4 e até é raro a gente ouvir isso, né? A Alice é que às vezes fala 1 milhão de vezes no dia, né? Antes de dormir, quando acorda, love you daddy, see you tomorrow morning. Ela fala, te amo daddy, te vejo amanhã de manhã. Todo dia. Agora ela beija eu, a Viviane e o cachorro agora antes de dormir. E é interessante que não é por às vezes falar que ama que verdadeiramente a pessoa ama. A Bíblia vai dizer que Deus diz assim, ó: esse povo, meu marido, diz que me ama de lábios, mas o coração deles está longe de mim.
Então, declaração de amor, Andresa, não é só quando você diz para o Daniel que ama ele, mas é quando você passa lá na loja e compra uma camisa para ele assim, Daniel, comprei essa camisa, passei, eu vi a tua cara, eu comprei. O que que a Andresa está fazendo para ele? Ela está dizendo que ama ele. A demonstração de amor, Lucas, não é só quando a gente fala que ama. Imagina, irmão, tem vezes que a gente não fala para Deus todos os dias, Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas a demonstração que nós demonstramos para Ele, qual é a demonstração que nós demonstramos para Ele que nós amamos Ele, Paula? A obediência. Irmão, o teu filho não fala que te ama 24 horas. Mas quando tu diz assim, filho, vai lá fora e pega isso para mim, o Neto está meio desobediente, acho que ele não me ama muito. Porque eu digo, Neto, vai lá fazer isso, a gente vai resmungando, vai igual o Zé comer. Eu falei, o que é, Neto, você está resmungando? Então a demonstração de amor não é só quando a gente fala, mas é quando a gente obedece. Quando nós obedecemos os princípios de Deus, quando nós obedecemos a vontade de Deus, nós estamos dizendo que para Deus, nós te amamos. Deus, eu te amo. Quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, nós estamos dizendo, Deus, eu amo a tua palavra. Quando nós vamos na igreja, nós estamos dizendo que para Deus, eu amo a sua casa. Lá no Brasil, você estava longe da casa do seu pai. Quando você chegava na casa do seu pai, você não dizia que você amava só ele. Você tinha saudade das galinhas que estavam lá fora. Você tinha saudade do cachorro. Você tinha saudade de tudo. Você dizia assim, tudo que tem na casa do meu pai, eu amo. Era ou não era? E tem um monte de pessoa hoje que queria pagar para estar hoje lá na casa do pai. Ah, pastor, se eu pudesse. Só hoje lá comer aquela galinha com polenta. Irmão Edmilson. Só aquela galinha com polenta hoje à noite, voltar para casa de novo, eu já estava feliz. Ah, se eu pudesse só lá, no terreno do meu pai, ver os animais que estão lá e lembrar da minha infância, para mim já é. Então, irmãos, declaração para Deus não é só dizendo que amo. Sarinha acabou de falar. O que ele fala? Mami, mami, mami. Então, quando a gente diz assim, ó, pai, eu quero te agradecer hoje. Ou quando a gente diz pai, nós já estamos declarando que ele é o nosso pai. Nós já estamos declarando que tem alguém em cima de nós que nos comanda, que nós temos que respeitar, que nós temos que obedecer. Hã? Mami, mami, tem hora que até ela abusa, né, Sarinha? Daqui a pouco ela começa a dizer, meu Deus do céu, tu não tem pai não, rapaz? Porque lá em casa eu ouço isso direto. Tu não tem pai não? Vocês não têm pai não? Por que vocês sabem falar comigo? A Vivi no começo também gostava, era igual a Sarinha, mami, mami, daqui a pouco, meu Deus do céu, veio o segundo, veio mami, 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 ela falou, pelo amor de Deus, vocês não têm pai não? Mas a declaração, irmãos, a obediência, nós declaramos que nós também amamos o nosso pai, amém? Queria já estar chamando aqui o presbítero irmão Edmilson, vai estar trazendo a palavra de Deus para nós hoje. E ele disse que prega até as 2 da manhã, viu, irmão? Ué, a esposa parece que já está meio... Irmã, te converte aí que hoje... Agora você vai pregar, viu? Até as 2. Pai Manube hoje. Nós temos o prazer, irmão, de estar recebendo esse vaso aqui para estar ministrando para nós hoje. Será que tem alguém feliz hoje? Amém. Senhor, nós abençoamos, Senhor, a vida do teu servo. Senhor, eu te peço agora, abre a mente, o entendimento, para que ele possa expressar, Senhor, tudo que tu tens colocado, Senhor Jesus, dentro dele. Que ele possa ser agora, ser o canal do céu para nossas vidas. E que resposta que nós precisamos hoje, através do teu céu, Senhor Jesus, possa ser falada, Senhor. Que a tua palavra hoje possa ser pregada, Senhor. E que nós possamos receber essa palavra em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Glória a Deus. Graças e paz. Amém. Pastor Marcos, pastor Viviane, obrigado pela oportunidade, pela confiança. E que o Senhor possa abençoar sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho. E eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Esther. Eu vou ser bem curto e objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? No livro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Amém? Todos encontraram? Está escrito assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo,
cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Só bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Amém? Amém. O rei Assuero, ele era um rei muito poderoso, o rei do Medo-Persas. E na sua mão, no seu poder, tinha 127 províncias, 127 países. Então o rei Assuero, ele era um rei poderoso. E o rei Assuero, ele fez uma festa e ali ele convidou todos os sátrapas, todos os governadores, todos os príncipes daquela região, daquele tempo ali que conviviam e viviam com eles. E ali ele fez uma grande festa. E nessa festa ele manda convidar a rainha Vasti, que é a sua esposa. E a rainha Vasti também está dando também uma festa também para as mulheres, dos príncipes, dos governadores, dos sátrapas, também no palácio. E o rei Assuero pega e pede para os eunucos chamar a sua esposa, porque ela era tão bela, ela é linda, maravilhosa, e ele pede para os eunucos trazer a sua esposa, para que todos ali vejam a graça, a beleza da tua esposa. Só que o rei manda chamar a tua esposa. Só que a tua esposa não obedece ao comando do seu esposo. E ele era um rei. E um rei era a autoridade máxima, a autoridade maior. E aqui eu já aprendo o princípio bíblico. Quando Deus coloca uma autoridade na nossa vida, a gente tem que respeitar aquela autoridade que Deus colocou na nossa vida. Você filho, você esposa, você empregado, obedeça a autoridade que Deus determinou sobre a sua vida. Ei, se você é servo de Deus, você congrega numa igreja, respeita o seu líder, respeita o seu pastor, respeita o líder de louvor, porque ele é a autoridade colocada de Deus sobre a sua vida. Porque até Jesus Cristo submeteu uma autoridade. Jesus Cristo ele submete a ser batizado por João Batista. Então você é melhor do que Jesus Cristo? Eita Jeová. E a rainha Vasti, ela não recebe o comando do rei. E ali o rei, ele ficou triste, bravo. E a vergonha do rei, aquela multidão, todos os príncipes, governadores, os sátrapas de todas as províncias ali no palácio real. E ali então o rei, ele chama ali o seu conselho e ele era obrigado a tomar uma atitude, a tomar alguma coisa em relação a isso, porque ele se sentiu envergonhado. E todas as esposas que estavam na festa lá com Vasti, elas iam fazer o mesmo com os príncipes e com os governadores. Então era preciso ele dar uma correção. E o rei então chama todos os governadores, chama o seu conselho e fala: eu preciso tomar uma atitude. E eles decidem tirar a rainha Vasti como rainha, por causa da sua atitude. E ele então, ele dá um edital e convoca as moças lindas, as moças bonitas e as moças virgens daquelas províncias, daquela cidade, para poder ser levantada como nova rainha. Só que havia um judeu, Mardoqueu, que ele vivia na porta do palácio. E ele ouviu esse edital dado pelo rei. E tinha Radassa, que era Estel, uma moça linda, bonita, formosa, virgem, uma das pessoas que foram cativas, levadas de Jerusalém para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. E Mardoqueu, então, ele é tio de Esther.
ele é tio de Esther. Esther é órfã de pai e mãe, então Esther, ela é cuidada pelo seu tio Mardoqueu. E Mardoqueu, ele vivia na porta do palácio, ele escuta esse edital do rei. E crente tem que ficar ligado na sua volta. Verdade. Crente tem que ficar ligado no que está acontecendo. Mesmo. E ele pegou e lembrou de Esther. Falou, olha, eu vou falar com ela. E ela veio, junto com todas as mulheres que veio das províncias, daquelas cidades, e foi para o palácio. E ali todas passaram e o rei achou graça na vida de Esther. Então o rei escolhe Esther para poder ser a sua esposa. E quando o rei escolhe Esther para poder ser a sua esposa, Deus, Amã, como ele vivia na porta do palácio, e o rei Assuero era o maior rei daquela época, daquela nação, e ele levanta também Amã como seu braço direito. E a Bíblia nos relata Amã o Agagita. Toda citação na Bíblia, ela tem um porquê, ela tem um porém. Por quê? Fala Amã o Agagita. Vocês lembram quando Samuel matou aquele rei dos Amalequitas? Quando Saul recebeu a direção, um comando do profeta Samuel que matasse todos os Amalequitas, porque eles foram pedra de tropeço quando Deus libertou o povo do Egito, os Amalequitas foram a pedra de tropeço no caminho do povo de Deus. Então ali Deus revela para Samuel, para Saul matar todos os Amalequitas. E aquele rei dos Amalequitas era pai de Amã. Por isso que a Bíblia cita Amã o Agagita. Então a raiva, o ódio de Amã pelos judeus é porque o profeta Samuel matou o seu pai. Então toda citação na Bíblia, ela tem um porquê, ela tem um porém. Ela tem um porquê, um porém. Então a fúria, a raiva de Amã pelo povo de Deus era por essa razão, por essa circunstância. E como o rei Assuero coloca Amã como seu braço direito em toda a província, em todo o palácio, aonde Amã passava, as pessoas eram obrigadas a se prostrar diante de Amã. Mas só quem é servo de Deus, quem serve a Deus, só se prostra diante dos reis, dos senhores dos senhores. E aonde Amã passava, Mardoqueu não se prostrava diante dele. Oh, aleluia! Oh, Jesus! Oh, Deus! Porque Mardoqueu era judeu. Ele era escolhido do povo de Deus. Então ele não se dobrava diante de Amã. Então a fúria de Amã foi tão grande, que ele seduz o rei. Ele fala, rei, aqui vive pessoas no nosso meio que não cumprem as leis determinadas pelo Senhor. E o que o Senhor edita, um decreto, um edital, para que mate esse povo, para que não acreditam nas suas leis. E o rei, tudo bem. E o rei pegou, deu um anel para ele, e ele colocou o anel do rei, e ali ele fez toda uma escrita, e aquela carta foi para todas as cidades, para todas as províncias, para cuja a língua de cada um deles, e ali aquela carta ela foi selada pelo anel do rei, porque era escrito em nome do rei e selado com o anel do rei. E essa carta ela foi levada para todas as províncias, só que Amã ele lutava contra a vida dos judeus. Só que quando Mardoqueu ele ficou sabendo desse edito, a Bíblia nos relata, a Bíblia nos diz que ele rasgou as suas vestes e foi para a porta da cidade se prostrar perante o Senhor. Ei, às vezes tem situações na nossa vida que acontece, a fúria do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família. Às vezes é necessário da gente tomar atitude daquilo que a gente nunca fez. Eita, é verdade. Meu Deus. E ali Mardoqueu, ele se veste de pano de saco e rasga as suas vestes e vai
para a praça da cidade. E ali houve grandes lamentações de choro do povo judeu, porque a notícia já tinha chegado. Verdade. Meu Pai do céu. Aí agora vem a notícia até Esther. Fala, Esther, olha, Mardoqueu está até na praça da cidade, vestido de pano de saco, e Esther ficou assustada, mas como assim? Por qual motivo? Por qual circunstância? Por qual razão que ele está fazendo isso? Aí chega a notícia até Esther. Olha, porque teve um edital do rei que mandou matar todo o povo judeu e Amã ofereceu até prata para os tesouros do rei. Uau. E dá para ela aqui, ó, a escritura, dá para ela aqui o decreto. Pede para ela poder ler, para ela poder ver o que está acontecendo, né? E, ok. Aí o eunuco vai até Esther e fala para Esther o que estava acontecendo. A Esther manda as vestes para ele. Só que o problema de Mardoqueu não era as vestes. A palavra do Senhor nos diz que eles estavam sentindo amargo, até a alma dele estava amargurada por aquela situação. De ver o povo dele, o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, vivendo por aquela situação. Então ele estava se prostrado ali diante daquela praça. E ali o eunuco chega com os vestes e ele diz, não, eu não quero. Eu não quero vestes. E o eunuco volta até Esther. E ela manda o eunuco voltar de novo até Mardoqueu. Mardoqueu diz assim para ela assim, olha, fala para ela entrar na presença do rei, para ela poder interceder pelas nossas vidas. Só que a Esther também manda falar para ele, olha, tem 30 dias que eu não entro na presença do rei. E tem um edital, tem um decreto na lei dos métodos persas que só entra na presença do rei quando o rei estende o cedro. Se o rei não estender o cedro, tem uma lei do método persas que se você entrar, a sentença que tem é de morte. Meu Deus. Você só chega perante ao rei se o rei estender o cedro para você. E só assim você entra na presença do rei. E ali então, Esther manda esse recado. Mardoqueu manda esse recado para Esther. Esther manda esse recado para Mardoqueu. Olha, existe uma lei do método dos persas. Só entra na presença do rei quando o rei estender as mãos. E tem tempo que eu não entro na presença do rei. Como que eu vou chegar perante o rei sem ele estender o cetro? Só que aqui está escrito no capítulo 3, no capítulo 3, no versículo 14, porque se de tudo te calares, Esther, neste tempo socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerei. E quem sabe se tal tempo como este chegaste a este reino. Irmãos, às vezes Deus te coloca em lugares, em situações. Às vezes você não acredita o porquê Deus te colocou naquele momento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus te implantou neste lugar porque Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida com poder. Ele quer usar a sua vida com autoridade. Então abre a sua boca no lugar onde Deus te colocou. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo de falar. Porque o mesmo Deus que nós servimos, Ele é o mesmo eternamente. É o mesmo eternamente. Aleluia. Então às vezes Deus nos coloca em lugares que nós vivenciamos situações que nós sentimos amedrontados. Mas é nessa situação onde você olha, onde você não encontra saída, que Deus quer usar a sua vida. E se você não fazer nada, eu acabei de ler, socorro de outra parte virá se você não fazer nada. É verdade. Meu Deus, não para. Socorro de outra parte virá. Às vezes você precisa entender isso. Às vezes Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você movimenta. Só que você está paralisado e você não quer fazer. E Deus vai levantar outro para poder fazer. Porque o projeto dele não pode parar. O projeto dele tem que continuar. E quem projetou foi ele. Meu Deus.
Quem projetou foi ele. Glória. Aí ela toma uma atitude aqui que me surpreende, que me chama muita atenção. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e se eu morri, morrerei. Eita. Eita, Jesus. Irmãos, quando nós nos enchemos da graça de Deus sobre a nossa vida, quando nós pagamos um preço, quando nós jejuamos, quando nós levamos os nossos pensamentos em jejum e oração ao Senhor, irmão, você pode entrar na presença de qualquer um. É verdade. Você pode entrar na presença de qualquer um sem medo. Que aquela porta vai abrir, o céu vai se abrir sobre a sua vida. Porque você está em jejum, você está em oração. E ali a Bíblia nos relata que Esther jejuou 3 dias e 3 noites e convidou todos os judeus para poder fazer a mesma coisa. E a Bíblia também nos relata que ao 3º dia ele entrou na presença do rei. E quando ela chega de frente no palácio, a Bíblia também nos relata que ela entra de frente do palácio. E quando o rei vê a rainha, primeiro ela se vestiu de vestes reais. Se preparou. Se consagrou. E ela vai então até o palácio. E ela vai de frente do palácio. E o rei sentado no seu trono. E o rei vê a rainha Esther com as suas vestes. E o rei estende o... E ela entra na... Oh, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória. Oh, Jesus. Sabe esse problema que você está passando? Sabe essa dificuldade que você está passando? Sabe esse obstáculo, essa pedra que você acha que não tem mais solução? Ei, entra na presença de Deus com jejum e oração, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você crer, bate palma e glorifica ao Senhor. Aleluia. Deus lindo. Irmãos, nós precisamos entender algo da parte de Deus para a nossa vida. Tem atitudes que é necessário nós fazermos. Para a muralha de Jericó cair, o que eles tiveram que fazer? Andar em volta. 7 vezes, pastor Marcos. 7 vezes. Para o mar vermelho abrir, Moisés teve que bater o... Ei, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Jesus. Aleluia. Dá o primeiro passo. E deixa o resto com ele. Verdade, verdade, Jesus. Consagra a sua vida. Paga um jejum para Deus. Consagra a sua vida. Para essa dificuldade, para esse problema que às vezes você está vivendo nesse momento. Que às vezes você acha que não tem solução. O povo judeu estava vivendo um decreto de morte, de sentença, que ia morrer crianças, velhos, jovens, todo judeu. E através de uma atitude daquela mulher, ela entra na presença do rei. Aleluia. Para poder interceder para o povo dela. E agora eu vou dizer mais uma coisa sobre obediência. Obediência. Porque o seu tio, Mardoqueu, disse para ela não poder falar a sua origem, da onde ela veio. E ela não abriu a sua boca em momento nenhum para poder dizer a sua origem, da onde ela veio. Ela abriu a boca dela no momento certo, na hora certa. Aleluia. A obediência, você vive os céus abertos sobre a sua vida. Entenda isso sobre a sua vida. Aleluia. Entenda isso sobre a sua vida. Obediência, você vive os céus abertos Aleluia. sobre a sua vida. Glória a Deus. E o rei estende o cedro para ela e ela toca no cedro de ouro. E o rei diz: qual é a sua petição e seu requerimento, minha rainha, que até metade do meu reino Meu Deus. eu te dou. É, Jesus. E ela diz para o rei, fala: olha, rei, o meu requerimento, que eu quero pedir que o Senhor, o Iamã, venha
para poder jantar comigo, porque eu quero preparar um banquete para o senhor e para Amã. E o rei diz, e a Bíblia nos diz que o rei mandou apressar Amã. Vai lá e busca Amã. E Amã, ele veio, banqueteou junto com a rainha e junto com o rei. O coração dele se encheu de alegria, que ele foi até o teu lar, foi até a tua casa e chamou a sua esposa Zébes, os seus filhos, e contou a grandeza, a beleza. Olha, eu entrei na presença do rei, eu entrei na presença da rainha e só eu fui convidado a estar com eles. Aí o rei pega e diz e fala assim: Rainha Esther, qual é o seu requerimento? Qual é a sua petição? Ô rei, eu quero pedir para o senhor mais um favor. Eu quero pedir que o senhor venha de novo banquetear comigo de novo, mais uma vez. Né? O senhor, mais Amã, né? Eu quero convidar o senhor. E aí sim, eu direi para o senhor qual é a minha petição e qual é o meu requerimento. E o rei, ok. E Amã foi embora. E a rainha Esther também. E ali o rei ordenou que Amã também voltaria para o segundo banquete. Aí chega Amã, né, na casa dele, todo alegre de novo, né, todo cheio, né? Nossa, só eu. E falou, olha, e a esposa dele pegou, e quando ele saiu do palácio, Mardoqueu não se dobrou diante dele. E aquela fúria dele se enfureceu novamente dentro do coração dele. Quando ele chega na casa dele de novo, ele conta o que tinha acontecido quando ele saiu do palácio. Que Amã não se ajoelhou diante dele. E Zébes, a sua esposa, fala, então acho melhor então, já que amanhã você vai entrar na presença do rei de novo, já manda fazer já uma forca de 50 côvados, bem alto, para toda Suzã ver o que vai acontecer com o judeu Mardoqueu. Né? Faz isso com ele, né? E ok, e aquilo ali apareceu bem aos olhos, né, de Amã, e ele levou aquilo para o coração, e ele fez exatamente uma forca de 50 côvados bem alto para toda Suzã ver o que o desejo do coração dele estava pulsando ele de fazer. Só que a Bíblia também nos relata que de manhã, bem cedinho, quando ele chega na casa do rei com o coração dele cheio de alegria para poder fazer essa petição para o rei, a Bíblia também nos relata que naquela mesma noite o rei perdeu o sono. E quando o rei perdeu o sono, ele manda chamar os cronitas do livro das crônicas. E quando os cronitas lêem o livro das crônicas, lá está escrito. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus, não adianta. Ei, Deus, não adianta o inimigo levantar na vida daquele que ele escolheu. Oh, Jesus. Oh, Jesus, não adianta. E a Bíblia nos relata que o rei, ele perdeu a noite de sono. E ele manda chamar os cronitas. E os cronitas abrem o livro das crônicas. E quando os cronitas abrem o livro das crônicas, ali está escrito que o judeu Mardoqueu intercedeu pela vida do rei. Porque tinha 2 eunucos que viviam na porta do rei, que queriam intentar contra a vida do rei. E o rei pega e diz: o que foi feito? E os cronitas dizem, irmã, coisa alguma foi feita. E quem está chegando? Quem está chegando? A irmã. Oh, com o coração cheio de maldade. Meu Deus, é verdade. E o rei escuta um barulho, o rei diz, ei, quem está aí? Aí um dos eunucos do rei fala, é a mãe dele entrar. E a mãe entra. E aqui no capítulo 6, do versículo 8, está escrito assim: Amã chega até na presença do rei. E ali o rei, ele queria fazer um benefício para a vida de Mardoqueu, que intercedeu pela vida do rei. E está escrito assim, olha,
eu queria honrar uma pessoa, e a Amã achou que, uai, mas quem que o rei não queria honrar assim? Se não fosse eu. Né? Não, lógico, porque eu fui participar de uma mesa, só eu, o rei e a rainha, pela primeira e pela segunda vez. Uai, sou eu que o rei quer honrar, né? Aí a Bíblia nos relata assim, eu queria honrar um homem, então o que eu posso fazer, Amã, para mim poder honrar esse homem? E a Amã achando que o rei queria honrar era ele, né? E a Amã diz assim com as suas próprias palavras, olha, traga as vestes reais de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. Aponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste ou cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiorais senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo como dissestes, e assim faz para com o judeu Mardoqueu. E assim faz com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa alguma deixes, tudo quanto disser. Meu Deus! Eita Deus! Pega a maldição da sua vida. Oh, Jesus. E ele teve que pegar o cavalo. Colocar as honrarias do rei Amã e Mardoqueu. Eita Deus. Pegar a rédea do cavalo e sair pela cidade. Que vergonha. Aqui está o homem a cuja o rei quer honrar. Meu Deus! Glória! Aqui está o homem a cujo homem quer honrar. Glória! Oh, Jesus. Deus é lindo. Às vezes, em algum momento, alguma fase da sua vida, você foi humilhado. Mas você pode ter certeza que no momento certo, na hora certa, Deus vai te exaltar. Verdade. No momento certo, na hora certa, Deus vai lembrar de você. Assim como fez o rei perder a noite de sono, Deus também vai fazer pessoas perder a noite de sono para poder interceder ao teu favor. Meu Deus. E para poder te honrar. Aleluia. Glória! E aquele homem saiu com aquele cavalo. Aqui está o homem a cujo homem quer honrar. Um homem que tinha sentença de morte. Meu Deus. Dele e para o seu povo. E Deus muda toda a sua situação. Aleluia! Deus muda toda a sua sentença. Ei, Deus revoga decreto, porque o decreto já estava decretado que era sentença de morte. Só que Deus revogou o decreto. Meu Deus. Deus revogou o decreto. Irmãos, esse Deus que nós servimos, que nós buscamos, Ele é maravilhoso, Ele entra e faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. E a Bíblia também nos relata que quando ele saiu pelas ruas, com Mardoqueu em cima do cavalo, ele foi para a casa dele triste. E ele conta a história para sua esposa Zeres. E a esposa dele pega e diz para ele, olha, eu estou vendo que agora você caiu. E a Bíblia também nos relata que, gente, quando Deus quer agir, Deus não dá nem chance para o inimigo. Ele chegou na casa dele, pastor Marcos, Deus não deixou ele nem se explicar muito. O rei já mandou a carruagem lá e já buscar Amã para o segundo banquete. Aí quando Amã chega para o segundo banquete, e o rei pergunta para Esté de novo, rainha, qual é o teu requerimento? Qual é a tua petição? A rainha Esté vira, olha meu rei, eu quero te pedir até pela minha própria vida. Aí agora ela conta.
Qual é a sua origem? Da onde ela veio? Ela fala, olha meu rei, eu quero te pedir pela minha própria vida e pela vida do meu povo. E o rei, mas como assim? Rei, porque o senhor recebeu prata para os tesouros do palácio e teve um edital para poder matar todo o meu povo, e eu quero te pedir pela minha própria vida. E a Bíblia também nos relata que o rei diz, uai, rainha, mas quem cuja fez o teu coração ficar triste para você vir me pedir isso? E ela disse, olha, esse aí. E ali a Bíblia também nos relata que o coração do rei se encheu de ira. E o rei sai da presença dos dois e vai até no jardim do palácio. E nesse período, quando o rei está no jardim do palácio, Amã, ele vai interceder pela vida dele para Esther. Só que quando o rei volta, a Bíblia também relata que Amã, ele está deitado no leito de Esther. E no mesmo momento que ele está deitado no leito de Esther, o rei entra e o rei vê aquela cena. E quando o rei vê aquilo, o rei fala, olha, você tenta seduzir a minha mulher na minha própria casa, ainda tenta contra a vida dela. Aí um dos eunucos do rei fala, olha rei, tem uma forca de 50 Meu Deus. Eita, Jesus. Tem uma forca de 50 côvados pendurada para poder matar Mardoqueu, o rei. Enforca ele. Eita.